Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje veremos a continuidade do nosso conteúdo, que é as mudanças nas relações entre a metrópole e a colônia. O que é que vamos ver hoje? O processo da independência dos Estados Unidos da América. No vídeo anterior, na aula anterior, vocês viram exatamente o processo da formação dos Estados Unidos. O local onde hoje é os Estados Unidos era colônia de vários países da Europa. Nesse local tínhamos os espanhóis, tínhamos os ingleses e tínhamos os franceses. Entre os anos de 1756 a 1763, isso mesmo, temos a Guerra dos 7 Anos. O que é que vai ser essa guerra? Uma disputa territorial, exatamente nesse território onde hoje é os Estados Unidos, entre os países da França e da Inglaterra. Esses dois países vão brigar por territórios. Quem é que vai vencer? A Inglaterra. Por quê? A Inglaterra vai mandar lá da Inglaterra, isso mesmo, soldados para guerrearem nessa batalha. As 13 colônias dos Estados Unidos vão se unir, porque eles eram colonos da onde? Da Inglaterra. Vão se unir com esse exército e vão encurralar os franceses. Os franceses vão perder essa guerra, a Guerra dos 7 Anos, e aí a França vai ser forçada a assinar um tratado onde ela vai entregar as suas regiões, onde hoje, vocês estão vendo aí no mapa, né? Ali onde é a Flórida, isso mesmo, que eram dos espanhóis, algumas regiões do Caribe e algumas regiões do centro dos Estados Unidos. Então os ingleses vão aumentar o território inglês na América, no continente americano, na verdade. E esse tratado ficou conhecido como Tratado de Paris, que é um tratado entre a França e a Inglaterra, e a França vai perder seus territórios para os ingleses, porque eles perderam a guerra. Então, se eles perderam a guerra, eles teriam que assinar o tratado e dizer: não, a gente perdeu, então é só a terra de vocês, toma aí e nós vamos embora. Por isso que aconteceu a Guerra dos 7 Anos. Foi uma disputa de território entre os franceses e os ingleses. Os ingleses saíram vencedores porque as colônias se uniram aos soldados ingleses e os franceses levaram um pé na bunda e voltaram de volta para a França. O século XVIII marca exatamente o século de muitas guerras, em que a Inglaterra vai se envolver em várias guerras. É isso que eu quis dizer. A Inglaterra, no século XVIII, vai se envolver em várias guerras. E a Guerra dos 7 Anos, né, vai ser uma das principais guerras com que ela vai perder muito, né, lucro, vai ficar endividada, um pouco com dificuldade de fazer economia. E o que é que ela vai fazer? Vai cobrar impostos das suas colônias, vai aumentar os impostos das suas colônias. E as suas principais colônias eram, de fato, as 13 colônias. E aí que vamos ter o início aí do processo da independência dos Estados Unidos. É com o aumento dos impostos. Porque essa guerra, pessoal, fez com que as colônias, as 13 colônias americanas, norte-americanas, né, inglesas, tivessem aquele sentimento de união. A gente se uniu e conseguimos vencer um inimigo comum. Então, está plantada aí uma sementinha, né, gente? Se eles puderam vencer um inimigo já poderoso, que era a França, eles poderiam também vencer, né, outro inimigo, que era a Inglaterra. Porque a partir desse momento que os ingleses começam a cobrar imposto dos colonos, é que surge um sentimento de revolta dos colonos em relação aos ingleses. Os colonos vão começar a se organizar com as ideias liberais e iluministas dos franceses, isso mesmo, interessante, né? E aí temos aí a plantinha nascendo, brotinho nascendo, exatamente da Revolução Norte-Americana, da Revolução dos Estados Unidos. E como eu falei anteriormente, para cobrir os gastos da Guerra dos 7 Anos e de outras guerras, os ingleses vão começar a cobrar impostos. Um dos primeiros impostos é do ano de 1700
1764, que é a Lei do Açúcar. Na Lei do Açúcar, tinha um imposto sobre as importações do açúcar, exatamente das regiões do Caribe. A Inglaterra cobrava um imposto absurdo sobre a cana-de-açúcar, né? O açúcar, na verdade, dos Estados Unidos. As pessoas que iriam importar, né, o açúcar para outra região teriam que pagar um imposto para a coroa inglesa. Essa lei vai revoltar um pouquinho os colonos. Outra lei que foi aprovada no ano de 1765, um ano depois da Lei do Açúcar, é a Lei do Selo, onde cartas, documentos importantes, livros teriam que ter um selo da metrópole, ou seja, da Inglaterra, e esse selo deveria ser comprado, isso mesmo. Todas as pessoas que escrevessem uma carta, que fizessem algum documento importante, teria que ter um selo da metrópole, como se fosse algo de fato verídico, algo de fato verdadeiro. E para ser verdadeiro tinha que ter o selo. E esse selo teríamos que comprar, no caso, se eu fosse um colono, eu teria que comprar esse selo da metrópole. E esse selo não era tão baratinho assim, gente, era muito caro para a época. Então é outra lei que vai revoltar os colonos. E outra lei também que vai incomodar bastante os colonos é uma lei que era para ter citado primeiro, que é a lei do alojamento. Essa é uma lei de 1763, que é o fim exatamente é o ano final da Guerra dos 7 Anos. Essa lei dos alojamentos era o quê? Todos os colonos teriam que colocar nas suas casas soldados britânicos, soldados ingleses. E essas pessoas deveriam dar uma casa a essas pessoas, a esses soldados. Os colonos deveriam dar suas casas, né, para os soldados. Teria que dar comida, roupa lavada, enfim, tudo de bom para esses soldados. E isso aí também vai incomodar os colonos. Foi, na verdade, a primeira lei, né, que foi aprovada que incomodou os colonos. Porque você sabe, né, ainda tinha também aquela ideia machista, aquela ideia, vou botar homem na minha casa com muitas filhas em casa, não dá certo isso. Então, essa lei do alojamento foi uma das primeiras leis que incomodaram os colonos. E é isso que eu estou citando para vocês, algumas leis que incomodaram os colonos. Outra lei também que incomodou bastante foi o Atos Townshend. Nesses atos, né, previam a taxação de alguns produtos, como o papel, como o chá. Todos os produtos que entrassem nos Estados Unidos teriam que ser taxados. Ou seja, a pessoa que iria comprar esse produto teria que pagar uma taxa à coroa inglesa, para evitar o contrabando e para fazer com que a Inglaterra tivesse um controle maior sobre o comércio entre as colônias. Isso mesmo. Então, os atos Townshend é do ano de 1767 e vocês viram, né, que é uma lei aprovada atrás da outra, que era para melhorar, né, as condições financeiras dos ingleses. E isso aí, meu amigo, vai começar a gerar uma grande revolta nos Estados Unidos. Os colonos vão começar a se organizar, isso mesmo. E é em 1763 que vamos ter a Lei do Chá. Isso mesmo, vou explicar para vocês o que foi a Lei do Chá. A Lei do Chá tirava dos colonos, né, o monopólio do comércio do chá, né? Porque o chá era uma das grandes coisas que vendiam muito aí dos colonos. Os colonos conseguiam vender e ganhar muito dinheiro com o chá, né? Com as ervas medicinais, com as plantinhas que a gente faz um chazinho, toma para dor de barriga, dor de cabeça, enfim. Foi com isso que os colonos ganharam muito dinheiro. E esse monopólio do comércio, né, do chá, ficou na mão dos ingleses também, que era a Companhia das Índias Orientais, que eram ingleses que vendiam, né, algumas ervas, alguns produtos mais baratos e tinham um monopólio desse comércio. E aí, galera, praticamente estavam roubando tudo dos colonos e os colonos não estavam satisfeitos com essa situação. E aí agora eu vou explicar para vocês os atos que vão dar início exatamente ao processo da Revolução dos Estados Unidos. Um dos marcos do processo revolucionário dos Estados Unidos é em 1770. É um massacre, pessoal, isso mesmo. A galera vai se revoltar lá em Boston,
né, uma cidade dos Estados Unidos. E lá em Boston vai haver um massacre, 5 colonos vão ser assassinados numa manifestação. Os militares vão abrir fogo contra os manifestantes e 5 colonos vão ser mortos. E esses colonos, né, essas pessoas estavam manifestando contra os atos Townshend. Lembra que eu falei anteriormente? Pronto. Estavam manifestando contra esses atos em 1770. E aí os militares, sem pena nenhuma, desceram fogo nessa galera e 5 colonos foram assassinados. Aí, nesse período, começam a surgir algumas lideranças que estavam à frente dos colonos, como é o caso do Benjamin Franklin, isso mesmo. Benjamin Franklin é uma das pessoas que ficaram conhecidas, né, por liderarem alguns grupos de colonos. O George Washington também, né, o Thomas Jefferson, isso mesmo. Esses são os 3 mais conhecidos no processo da Revolução dos Estados Unidos, é o Benjamin Franklin, o Thomas Jefferson e o George Washington, isso mesmo. Esses 3 eram 3 colonos, né, que estavam à frente dos outros colonos, que representavam os colonos, e essas lideranças são importantes para o processo da Revolução dos Estados Unidos. Aí, minha gente, em 1773, o que é que vai acontecer em Boston? Porque Boston foi o local onde ficaram mais os militares ingleses. Isso mesmo, militares ingleses ficaram ali nessa região onde hoje é Boston, né, a cidade de Boston. Então, a maioria das manifestações ocorreram lá, em Boston. Em 1773, com a aprovação da Lei do Chá, alguns colonos se vestiram de indígenas, né? E eles diziam ser patriotas. Olha, patriotismo, já surge aí o sentimento de patriotismo dos norte-americanos, dos Estados Unidos. Se vestem de indígenas, vão lá nos portos, no porto de Boston, na verdade, no porto de Boston, pegam os chás que estavam nos navios e jogam no mar. Isso mesmo. Essa galera se revolta e joga um chá no mar. A reação dos ingleses foi imediata. Isso mesmo, pessoal. E aí começa a repressão da Inglaterra contra os colonos. E é o início da guerra civil. Vai ter guerra civil. Isso mesmo. Aí os ingleses, né, falaram: é isso que vocês querem? Então tá certo. Vamos aprovar aqui mais uma lei. Leis intoleráveis. Era o quê? Proibir as manifestações dos colonos e reprimia com brutalidade todas as manifestações dos colonos. É aí, meu amigo. Só tava faltando isso. Só um isqueiro, né? O foguinho para riscar a ponta do fósforo, né? E explodir, da bomba explodir, o estopim da bomba, explodir a bomba, que era a guerra civil. Aí os americanos vão pegar nas armas, né? E aí eu vou explicar para vocês como foi esse processo. Aí é aquele momento de tensão. Eu atiro ou não atiro? Atiro ou não atiro, né? Dos 2 lados. Aí os colonos disseram: não, vamos fazer o seguinte. Vamos mandar uma carta para o rei George III, né? Vamos ver se ele vai aprovar. Vai ser mais ou menos assim. A gente vai pedir a autonomia das colônias de novo, como vinham sendo, né? E vamos pedir que acabe de vez com essa autoridade dos ingleses. Aí os colonos, em 1774, mandam a carta para o rei. E o rei diz: não aceito. Não vai ser mais assim. Então a galera se reúne, né, lá no Congresso da Filadélfia, o 2º Congresso, né, dos colonos, vão se reunir nos Estados Unidos e vão dizer: é o seguinte, não escutaram a nossa carta, não leram a nossa carta, então a única saída que tem é o caminho da independência. Então a gente tem que pegar nas armas de fato e expulsar os ingleses daqui. A gente é que vai mandar aqui nessa cidade, nesse país, nessa região. Quem vai mandar aqui é a gente, nós, os colonos. Então a gente tem que pegar na arma. É a única maneira que tem da gente ter autonomia. Então aí temos o início da Guerra Civil dos Estados Unidos. De independência, na verdade. A Guerra Civil de Independência dos Estados Unidos. Os colonos vão pegar nas armas. E aí eu vou indicar para vocês um filme muito bacana que vai retratar exatamente esse período, que é o filme O Patriota. Um filme bacana, muito bom, assim, é um filme que conta exatamente esse período. O período que antecede, que mostra exatamente esses congressos, que mostra a guerra civil, o processo como eles vão ganhar. E também, gente, que é interessante, um antigo inimigo dos colonos, os franceses, que era inimigo número um
Inglaterra vão se aliar aos colonos, isso mesmo, a França vai se aliar aos colonos e vão guerrear contra a Inglaterra. E é exatamente com a ajuda da França que os colonos vão conseguir ganhar as guerras, as batalhas contra os ingleses. Isso mesmo, gente. Os antigos inimigos dos colonos vão se aliar contra a Inglaterra. É interessante isso, né? Há pouco tempo atrás, brigaram, trocaram tapa e agora já estão juntos de novo. Isso mesmo, gente. Foi isso que aconteceu. Os colonos pediram a ajuda da França, a França aceitou a ajuda e aí, com a ajuda dos franceses, os colonos conseguiram expulsar os ingleses da Inglaterra. Os Estados Unidos se tornaram independentes. Isso mesmo. Em 1781, os Estados Unidos já havia vencido, as 3 colônias, na verdade, haviam vencido, né, várias batalhas contra os ingleses. E é só em 1783 que vai ser reconhecida a sua independência. E em 1783 temos aí o início dos Estados Unidos da América. Agora vai se tornar um país, isso mesmo. Estados Unidos vai ser um país. E aí, gente, não está acabada aqui a história dos Estados Unidos. Por quê? Lembra que eu falei das diferenças do Sul e do Norte? Pronto, essas diferenças vai ser algo que vai marcar aí depois conflitos internos, exatamente, entre essas duas ordens. A ordem sulista e a ordem nortista. Vocês sabem, né, que todas as colônias queriam autonomia, né, autonomia de comandar, cada um comandar os seus estados. E aí, em 1787, vai ser a primeira Constituição, a Constituição dos Estados Unidos. E essa Constituição vai lá estar prevista lá que cada estado terá, né, a sua própria autonomia de comandar. Só que a federação, né, o presidente, terá o poder maior, né, isso mesmo. Então, os estados poderiam criar suas próprias leis, ter suas autonomias. E a federação queria mandar no país, o presidente. Só que o que vai acontecer, gente? O Norte tinha uma maneira diferente de ver a economia, de ver suas colônias do que o do Sul. Vocês lembram que o Sul era uma região, né, que não queriam acabar com a escravidão. Já a região do Norte já tinha acabado com a escravidão em seu maior território, né? Não estou falando que toda a escravidão foi abolida, mas grande parte foi abolida a escravidão. O trabalho era praticamente industrial, né? E o Sul era quem praticamente gerava toda a economia dos Estados Unidos, exatamente com o escravismo. Então, os estados sulistas queriam, enquanto os estados do norte não queriam. Então, isso aí vai gerar uma guerra também, uma guerra civil nos Estados Unidos, e essa guerra vai ser entre 1861 a 1865, que é entre o sul e o norte. Essa guerra, né, foi conhecida como a Guerra da Secessão, que é a guerra entre essas duas regiões do norte e do sul dos Estados Unidos. Já era um país, né? Os Estados Unidos já era um país. Essa guerra vai ser em 1861 e vai até 1865. Mais de 600 mil soldados, né, pessoas civis americanas, morreram nesse conflito, que era exatamente para dar mais. O norte queria, né, que os Estados Unidos fosse um país mais igualitário. E uma das coisas que prevaleceram, mesmo com a independência dos Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos não previa o voto para os pobres, para as mulheres, para os negros, para os índios, isso mesmo. E isso só vai acontecer muito tempo depois, gente. Muito tempo depois mesmo. Então, a aula de hoje foi um pouco cansativa, longa. Eu espero que vocês tenham gostado. Leiam, né, um pouco do nosso capítulo aí, para vocês entenderem mais um pouquinho, porque tem muitas coisas que eu não dá para falar no vídeo, senão fica muito enorme e aí cansa vocês. Meu celular também não aguenta, é isso aí. Então vocês leiam um pouquinho aí. Sempre vou estar disponibilizando alguns links aí na descrição para aumentar aí o conhecimento histórico de vocês. Então é isso, pessoal. Até mais e eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje.